O que vou falar aqui hoje pode confundir sua mente. Se você não acredita em profecias, é melhor não seguir em frente. Isto não é brincadeira, não sinta culpa. Pois errar é humano e permanecer no erro é burrice. O conceito de fim dos tempos ou apocalipse é um tema significativo e duradouro em muitas tradições religiosas, incluindo o cristianismo. Na escatologia cristã, o fim dos tempos está associado a uma série de eventos que marcarão o culminar da história humana e o julgamento final de Deus. Essas crenças são derivadas principalmente da Bíblia, particularmente do livro do Apocalipse e de várias passagens do Antigo e do Novo Testamento. A Bíblia apresenta uma narrativa complexa e simbólica do fim dos tempos. O livro do Apocalipse, atribuído ao apóstolo João, descreve uma série de visões e imagens proféticas que revelam um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. O retorno de Jesus... Só quem crer em Deus vai comentar amém. ...da escatologia cristã é a segunda vinda de Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, Jesus retornará em glória e poder para julgar os vivos e os mortos. Este evento é visto como o clímax da história humana. A tribulação. Antes da segunda vinda, muitas vezes acredita-se que haja um período de tribulação, um tempo de intenso sofrimento e turbulência na Terra. Isto é descrito em várias partes da Bíblia, incluindo o livro do Apocalipse. Como o que vem acontecendo, incêndios no Havaí, várias mortes pareciam um túmulo e que estavam em guerra, e ninguém sabe a causa ainda, objetos voadores não identificados, os pontos pretos no Sol podem representar explosões que têm força de aproximadamente 3 milhões de bombas atômicas, vulcões prestes a entrar em erupção. O Anticristo, a Bíblia menciona o aparecimento de uma figura conhecida como o Anticristo ou a besta que enganará muitos e se oporá aos verdadeiros seguidores de Deus. Nova ordem mundial, todos os tipos de horrores, distópicos incluindo programas de despovoamento forçado, uma classe governante secreta de répteis e globalistas de elite em uma missão satânica para trazer o fim dos tempos, dependendo do objetivo dos conspiracionistas. Esse grupo superpoderoso pode ser formado por diferentes pessoas, como judeus, comunistas, banqueiros, Vaticano, maçons, ONU e até alienígenas. Em meio a esse cenário é que a Bíblia descreve em Apocalipse 13. O conceito de nova ordem mundial é frequentemente associado a discussões religiosas, mas também abrange diversas áreas do conhecimento, como direito, comércio, economia, tecnologia, ativismo e filosofia. Nestes campos, representa a ideia de uma reorganização política global baseada numa única Constituição Universal. Sociólogos e futuristas comparam o mundo a uma criança correndo sem controle, que precisa de um adulto para assumir o controle. De uma perspectiva bíblica, estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, juntamente com os ensinamentos proféticos de Cristo nos Evangelhos, sugere que o mundo está caminhando para um colapso. A Bíblia prediz que, com o passar do tempo, o amor esfriará devido ao aumento da iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo. Levando a conflitos, guerras, epidemias e fome. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. E Lucas capítulo 21, versículo 11 e 12. Estes problemas poderiam ser resolvidos se não fosse por interesses egoístas. Neste contexto, a Bíblia descreve em Apocalipse 13 o surgimento de uma aliança entre dois poderes terrenos. O primeiro é representado simbolicamente como uma besta surgindo do mar, e o segundo como uma besta vinda da terra, ambos simbolizando o mal. João usa este contexto simbólico para descrever que no fim dos tempos, dois poderes terrenos considerados aliados do dragão, representando o diabo, se unirão, formando uma nova ordem mundial. Esta união de poderes será tão poderosa e influente que enganará todos os habitantes da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. E impactará a economia e as liberdades civis. Apocalipse 13, versículo 16 e 17. A primeira besta representa Roma. Daniel capítulo 7, versículo 17. Apocalipse 17, versículo 18. E a segunda besta será seu aliado político. Quando estes dois poderes se fundirem num só, estabelecer-se-á o que a teologia entende como a nova ordem mundial. Esta união do poder religioso e político imporá um decreto mundial com graves consequências para os seus oponentes. Então,
podemos concluir que a política global será reorganizada, resultando numa forma única de governo? A resposta é sim. Embora o livro do Apocalipse não forneça detalhes específicos sobre como ou quando isso acontecerá, ele descreve que ocorrerá. Curiosamente, desde a intensificação da pandemia do coronavírus, os apelos a uma constituição global tornaram-se mais fortes. O que acontecerá com a humanidade quando a nova ordem mundial for estabelecida? Irá impor uma marca, e o alinhamento dos indivíduos com ou contra esta coligação será determinado por ela. O cenário de unidade entre os poderes religiosos e políticos é visto como um dos últimos sinais antes da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo. Quando Cristo vier, as autoridades políticas e religiosas perderão o seu poder e Deus salvará o seu povo, tornando-se o único governante do universo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo capítulo 15. Portanto, o único governo que governará de forma proeminente na história, formando a verdadeira nova ordem mundial, será o reino de Deus. A ressurreição e o julgamento. Os cristãos acreditam na ressurreição corporal dos mortos. Aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador serão ressuscitados para a vida eterna, enquanto os demais enfrentarão o julgamento. O milênio. Algumas interpretações da Bíblia sugerem um reinado de 1000 anos de Cristo na Terra, o milênio, antes do julgamento final. Este conceito é debatido entre diferentes denominações cristãs. O novo céu e a nova terra. Após o julgamento final, a Bíblia descreve a criação de um novo céu e uma nova terra, onde o povo de Deus habitará em paz e harmonia eternas. Em termos de acontecimentos atuais, muitos indivíduos e grupos ao longo da história tentaram interpretar os acontecimentos mundiais através das lentes da profecia bíblica. Vários eventos cataclísmicos, desastres naturais, conflitos políticos e avanços tecnológicos foram citados como sinais potenciais do fim dos tempos. No entanto, é importante notar que tais interpretações são altamente subjetivas e foram feitas ao longo da história, sem levar ao verdadeiro fim do mundo. Também é crucial reconhecer que as interpretações da profecia bíblica podem variar amplamente entre as diferentes denominações cristãs e teólogos. Alguns adotam uma abordagem mais literal do texto, enquanto outros o consideram altamente simbólico e aberto a diferentes interpretações. Em resumo, o conceito do fim dos tempos no cristianismo está enraizado nos textos proféticos da Bíblia, particularmente no livro do Apocalipse. Prediz uma série de eventos que levarão ao retorno de Jesus, ao julgamento final e ao estabelecimento de um novo céu e nova terra. Embora muitos tenham tentado ligar os acontecimentos atuais a estas profecias, o momento exato e a natureza do fim dos tempos permanecem uma questão de fé e interpretação dentro da tradição cristã. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com a culminação do mundo. Nenhum outro livro histórico foi publicado que cubra uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra. Parte da razão para isto é que ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar isso. Então, ninguém pode escrever sobre o início do nosso mundo com autoridade. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo vai acabar, o que é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a sua curiosidade. Era prepará-los para o futuro, para que não fossem pegos de surpresa quando ele chegasse e para que não o interpretassem mal. Deveríamos ser gratos por Jesus ter sido tão direto ao compartilhar o que o futuro nos reserva. As pessoas muitas vezes perguntam se estamos vivendo no fim dos tempos. Contudo, a Bíblia fala dos últimos dias, e já estamos nos últimos dias há 2000 anos. O último dia começou no Pentecostes, quando a primeira profecia dos últimos dias se cumpriu. Cada geração cristã deveria viver preparada para a volta do Senhor. Bíblia é um livro cheio de profecias. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro, sendo uma previsão encontrada em cerca de 1/4 dos capítulos da Bíblia, do começo ao fim. Embora alguns livros se concentrem mais em profecias do que outros, 596 das 735 profecias já foram cumpridas e literalmente se tornaram realidade de acordo com as previsões das Escrituras. Isso representa 81% de todas as profecias bíblicas. Algumas dessas profecias foram feitas séculos antes de seu cumprimento.
tornando notável o histórico da Bíblia. Não é preciso muita fé para acreditar que os restantes 19% também se concretizarão. A Bíblia foi 100% precisa em todas as previsões que poderiam ter sido cumpridas até agora. Por isso podemos ter confiança de que as profecias restantes também serão cumpridas. Quantas dessas previsões ainda serão cumpridas antes do retorno de Jesus? A resposta é aproximadamente 20, e estamos aguardando que esses eventos aconteçam antes de esperarmos a volta do Senhor. Jesus nos disse para vigiar e orar, e é isso que estamos fazendo. Não podemos ficar parados olhando as nuvens esperando sua aparição. Não foi isso que ele quis dizer. Ele queria que ficássemos de olho no que está acontecendo no mundo e procurássemos os sinais que ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Então, quais são esses sinais? Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais de sua volta. Os discípulos vieram a Jesus em particular enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Eles disseram: "Diga-nos, quando tudo isso acontecerá? Que sinal sinalizará seu retorno e o fim do mundo?" Jesus lhes disse: "Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou o Messias.' Eles enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Uma nação e um reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em muitas partes do mundo. Mas tudo isso é apenas a primeira das dores de parto, com mais por vir. Então, você será preso, perseguido e morto. Você será odiado em todo o mundo porque vocês são meus seguidores. E muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. E aparecerão muitos falsos profetas e enganarão muita gente. O pecado se espalhará por toda parte, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a boa nova do reino será pregada em todo o mundo, para que todas as nações a ouçam. E então chegará o fim. Chegará o dia em que vocês verão o que o profeta Daniel falou: o objeto sacrílego que causa profanação no lugar santo. Leitor, preste atenção. Então os que estiverem na Judéia deverão fugir para as colinas. Uma pessoa que esteja no terraço não deve entrar na casa para fazer as malas. Uma pessoa que está no campo não deve voltar nem para pegar um casaco. Quão terrível será para as mulheres grávidas e para as mães que amamentam naqueles dias. E ore para que sua fuga não seja no inverno ou no sábado, pois haverá maior angústia do que em qualquer momento desde o início do mundo. E nunca mais será tão bom. Na verdade, a menos que esse tempo de calamidade seja encurtado, nem uma única pessoa sobreviverá. Mas será abreviado por causa dos escolhidos de Deus. Então, se alguém lhe disser: "Olha, aqui está o Messias", ou "Lá está ele", não acredite, pois surgirão falsos messias e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Olha, eu te avisei. Portanto, se alguém lhe disser: "Olha, o Messias está no deserto", não se preocupe em ir procurar. Ou, "Olha, ele está escondido aqui", não acredite. Pois assim como o relâmpago brilha no leste e brilha no oeste, assim será quando o Filho do Homem vier. Assim como a reunião de abutres mostra que há uma carcaça por perto, estes sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes no céu serão abalados. E então, finalmente, o sinal de que o Filho do Homem está vindo aparecerá nos céus, e haverá profundo luto entre todos os povos da terra. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com o poderoso toque de uma trombeta. E eles reunirão seus escolhidos de todo o mundo, desde os confins da terra e do céu. Agora aprenda uma lição com a figueira. Quando seus galhos brotam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vir todas essas coisas, poderá saber que seu retorno está muito próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não sairá de cena, até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. Porém, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu ou o próprio Filho,
Somente o Pai sabe. Nem mesmo os anjos no céu ou o próprio Filho. Somente o Pai sabe. Nem mesmo os anjos no céu ou o próprio Filho. Somente o Pai sabe. Agora vamos analisar estes sinais. Desastres mundiais. O primeiro sinal inclui desastres como guerras, fomes e terremotos. Estes acontecimentos têm acontecido há séculos, mas a sua intensidade e frequência aumentarão à medida que nos aproximamos do fim. Mudanças na igreja. O segundo sinal envolve mudanças dentro da igreja. A perseguição aumentará e muitos dentro da igreja poderão se afastar ou ver seu amor esfriar. Podem surgir falsos profetas, causando confusão. Purificação e evangelismo global. O terceiro aspecto deste sinal é a propagação global do Evangelho. Mesmo quando a igreja enfrenta desafios, o Evangelho será pregado a todas as nações. Isto sinaliza uma purificação da igreja e da sua missão. A abominação da desolação. O quarto sinal envolve um evento específico em Jerusalém, relacionado com a abominação da desolação. Este evento terá implicações globais e centrar-se-á em torno. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 40 a 42.